pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com Divanise Cabanieri. E, Divanise, me conta um pouco como você começou a escrever, assim. Então, olá, pessoal. Olá, Felipe. Muito obrigada por me receber aqui. Como que eu comecei a escrever? Na verdade, eu sempre escrevi. Eu, na verdade, até escrevia antes de saber escrever, porque eu costumava ditar para os adultos, ainda quando eu não estava na escola, não tinha sido alfabetizada, eu costumava ditar coisas para os adultos que eu julgava que eram, sei lá, poemas. E eram palavras, sei lá. E daí ditava para minhas irmãs. Na maioria das vezes era para o meu pai, né? Aquela coisa da menina que é apaixonada pelo pai, né? E nada disso sobrou, né? Porque eu, na verdade, então, desde muito cedo escrevendo, mas sempre também destruindo o que eu ia escrevendo. Então, eu não tenho essa história da escrita Registrado. registrada. É, Por que que eu ia destruindo? Porque também achava que era tudo muito ruim, né? Eu sempre fui muito crítica. É, Só que daí, depois, mais velha, bem mais velha, já tendo vindo para cá, para Mato Grosso, e eu acho que também porque eu comecei a fazer o tratamento, finalmente eu comecei a fazer o tratamento para depressão, né? E eu comecei a ficar mais corajosa. Daí eu comecei a não destruir o que eu fazia, o que eu escrevia, que já foi um passo muito importante, mas também, além disso, mostrar para as outras pessoas. Comecei a mostrar. E como eu. Isso foi o quê? 2015. Foi ontem. Nossa, faz Eu pouca comecei. coisa. Foi ontem que eu comecei a mostrar para as outras pessoas. Nossa. Daí elas começavam a falar coisas. Não, não era só elogio, não é isso, mas só da pessoa falar, eu acho que nesse poema você criou uma imagem assim, tem um som assado. É. Eu comecei a gostar de ver que as pessoas viam coisas nos poemas que eu escrevia, né? Ou nos textos que eu escrevia. Daí eu comecei a gostar da coisa e não parei. Que legal. É... Quer falar? Fernando Pessoa começou assim, né? Falando, escrevendo poema sobre mamãe. Ah, é? Acho que é meio normal, né? Sei lá. É. O pai e a mãe são os dois primeiros objetos, né? De desejo e É. afeto. Só que é Todo bizarro. mundo começa aí. Só que Oi? O Fernando Pessoa é meio bizarro porque ele escreveu um poeminha assim, tipo, com métrica, tudo bonitinho, assim, sabe? Com 6 anos. Ah, aí é outra coisa. Aí é coisa de outras vidas, sei lá. Mas, enfim. É, o que eu ia falar? Eu ia falar alguma coisa, mas eu Lembrou, esqueci. esqueceu outras perguntas. Eu também não me lembro mais. Eu vou pegar as perguntas. Um, incômodo é presente em sua obra, tanto pelo conteúdo pela forma. As literações e assonâncias criam um ritmo galopante, que de primeira vista é incômodo, pois quebra o ritmo que estamos acostumados na poesia. Por que o cômodo é tão importante para você? Então, né, o incômodo é engraçado essa palavra, porque outro dia mesmo uma pesquisadora, que é a Poliana, oi Poliana, falou que o meu livro Passagem Estreita era um livro incômodo. E eu gostei, né, dessa definição, e eu acho que é realmente, o Passagem Estreita é o meu primeiro livro de contos. Por enquanto é o único livro de contos. E daí tem, como você falou, tem essa questão temática, então sempre tem temas que são mais espinhosos. Eu não gosto, principalmente escrevendo essas narrativas, eu não gosto daqueles sentimentos que são óbvios, sabe? Os afetos que são óbvios. O amor entre mãe e filho, entre filho e mãe, entre aquela coisa que muitas vezes produz textos que são emocionantes, mas apostam nessa coisa óbvia. Então eu vou atrás daquilo que não é tão óbvio. A mãe que não gosta
do filho, da filha. Que isso acontece, A, né? é, Não se fala muito. a pessoa que gosta de matar, que ela não é, ela não é, vamos dizer assim, uma bandida, mas ela gosta de matar. Enfim, eu gosto desses sentimentos assim que existem, que fazem parte da natureza humana, né? Mas que não são tão comuns, né? Fogem um pouco do senso comum, vamos dizer assim, né? Então, nas narrativas eu trabalhei muito isso, com essas personagens que estão sempre ali, né? Nesse mundo fora do senso comum. Nos poemas, eu acho que tem poemas que têm uma temática incômoda, mas não são todos, né? Bom, no primeiro livro, né, o Entraves, até deixei os livros aqui, no Entraves, até pelo título, né, você percebe essa questão do incômodo, porque essa ideia do entrave, ela baseou não só a temática, né, então os poemas do livro são sobre dificuldades, obstáculos, essas coisas, mas também a própria construção dos poemas, né, a própria concepção poética. São poemas que têm sempre uma travada, pode ser no nível lexical, então tem alguma palavra ali que ela é pouco usada ou ela vem de um outro campo semântico. Eu adoro palavras que vêm da biologia, por exemplo. Então, sei lá, tem um poema que se chama esporófito. Então, isso dá uma travada na pessoa, né? Como assim esporófito? O que significa? Como que... Por que ela está usando num poema e tal? Ou pode ser também no nível da sintaxe, algumas construções truncadas sintaticamente, ou também na própria construção dos poemas, né? Tem muita fragmentação no Entraves, né? Então o poema começa de um jeito e de repente tem uma travada e muda completamente, começa uma outra coisa. Então é uma leitura difícil. Uhum. Até um dia eu fui numa escola que estava lendo, uma escola de ensino médio, que estava lendo Entraves, e os alunos me mostraram, eles tinham glossários para cada poema, eles tinham feito um glossário, porque tem palavras que são difíceis, assim, que são pouco usadas, vamos dizer assim, no cotidiano. Mas isso é uma coisa muito do Entraves, né? Eu acho que nem todos os outros livros têm essa pegada. Se bem que normalmente eu acho que a minha poesia ela não é muito fluida, vamos dizer assim, ela é mais atravancada mesmo, ela tem essa o, característica o, de ser eu, mais atravancada. uma coisa que é muito comum desses poemas também é que às vezes eles parecem que estão narrando uma coisa, né? Estão narrando, falando sobre uma coisa, escrevendo uma coisa, aí de repente começa a narrar, descrever outra coisa. Eu acho isso aí Então, muito essa interessante. questão da fragmentação, isso é proposital, vamos dizer assim, né? Hum. É para quebrar mesmo essa leitura mais fluida. Ultimamente que eu venho me questionando um pouco se eu não devo escrever poesia mais fluida. E porque é legal também, né? Você ter uma poesia mais fluida, que a pessoa vai acompanhando, né? O É. fluxo do poema Às de uma vezes, forma mais simples. às vezes é bom ter que. Eu gosto muito de poemas, aqueles poemas que são muito verborrágicos, intensicos, assim, que tipo. O poema tem tipo 10 páginas e só dele falando, jogando imagens. Eu gosto muito de poema assim também. Eu acho que esses, na verdade, são os melhores pra você falar em voz alta, que a pessoa vai falando como se fosse um delírio. Eu acho muito legal. Quero que. Eu acho que tem bem a ver com a sua poesia mesmo, né? Eu quero Já te muito. falei isso, você é bem beatnik. Eu queria muito escrever um poema assim, bem grande, assim, que tipo, fosse sintetizando um monte de coisa, sabe? Que eu acho que é difícil a gente sintetizar. Eu não tô falando que eu tô culpabilizando ninguém assim, ou tipo, diminuindo ninguém, mas eu acho difícil sintetizar certos sentimentos, certas situações em tipo poucas palavras. Apesar de até o Haikai conseguir fazer isso, e é muito interessante. Mas eu acho que é legal também criar meio que um universo assim dentro do poema, tipo, eu vou falar de Fernando Pessoa de novo. Eu não sei se eu gosto
de escrever, né? Ler é outra coisa, mas assim, de escrever poema muito grande, eu não sei se... Normalmente, quando o poema passa para a segunda página, eu já tenho uma certa angústia. Imaginar que o leitor vai virar aquela página, vai quebrar, de certa forma, a leitura, né? Ou mesmo que não tenha que virar, que fique um do lado do outro, um pedaço aqui, o outro pedaço aqui, já tem uma quebrada na leitura. Então, a maioria dos meus poemas, eles são resolvidos numa página só, né? É por isso que Tem eu... alguns que passaram É. de uma página para outra, mas se você olhar, a maioria é numa página. Mas é por isso que eu falo que são os melhores para serem falados, porque realmente quando você tá lendo um poema muito grande, você quebra a atenção, assim, quando você passa pro outro, É. sua atenção desvia um pouco. Então por isso que eu acho que são bons poemas para serem falados, porque vai criando um cenário ali, vai criando um negócio, assim, são poemas de drama mesmo, assim, os poemas que, assim... Olha só, de repente você tem que escrever monólogo, hein, Felipe? Ah, será... Monólogo teatral. Ah, seria legal. Eu quero escrever para teatro um dia, mas eu não entendo nada de roteiro. Enfim. 2. Maravilha. Sua poesia é quase sempre uma narrativa, acontecimentos que simbolizam outra coisa. Quase sempre não vejo uma linearidade. O papel disso é criar uma imagem. Quão importante é o papel da imagem na sua poesia? Então, a questão dos poemas narrativos é verdade mesmo. Eu não gosto muito de escrever na primeira pessoa. Apesar de que as pessoas normalmente definem o gênero lírico como o gênero do eu, né? O eu se expressando. Mas eu não gosto muito de escrever poemas usando esse eu. Por exemplo, o último livro, né, o mais recente, né, não o último, o Ossatura do Rinoceronte, ele não tem nenhum poema escrito usando a primeira pessoa do singular, o eu. Ele tem alguns poemas, poucos, usando a primeira pessoa do plural, nós. Mas a maioria dos poemas usam uma terceira pessoa, né? Está falando de um animal, ou de uma árvore, dos peixes, ou alguma coisa assim. Uma coisa exterior, né? Do rinoceronte. É. Então tá falando de uma terceira coisa, né? Porque eu tenho um certo pudor de fazer poesia, assim, do eu profundo. Claro que, mesmo você falando assim na terceira pessoa, é algo que tem a ver com Uhum. seus estados de alma, né? E reflexões e tal, mas assim, eu tenho um pouco de pudor de ser muito direto essa coisa do eu na poesia. É, Nos outros livros até tem alguns poemas escritos na primeira pessoa, mas normalmente a grande maioria é tudo na terceira pessoa. Então tem essa coisa da narrativa, assim. Normalmente eu parto de uma cena que foi vista ou imaginada por mim. Eu parto de uma cena que eu tento descrever essa cena e a partir daí tem uma reflexão, né? é, é, eita. Opa, Caiu, caiu. Mas voltamos já. É, voltamos. você falou isso do eu, né? Eu achei muito interessante. Assim, eu lembrei de uma coisa que eu tava reparando quando eu tava escrevendo minha novela, né? Que, tipo assim, todo escrito que eu faço é um fragmento da minha personalidade, da minha mente, assim. Porque, tipo, quando eu percebi na novela, todos os personagens tinham um pouco do meu eu, mas só que de uma parte diferente. E até partes que eu não gostava, sabe? E eu percebi que tinha, assim. E foi um processo que é muito consciente, mas parece que quando você escreve, você fragmenta seu eu para dar várias vozes pra várias pessoas dessas personalidades malucas, assim, conversando. Todas essas personagens vêm de algum lugar, né? Vêm de você, né? Então, obviamente que elas têm algumas características suas, né? Mas eu não sei você, eu não gosto de escrever coisas autobiográficas assim, propriamente ditas. Hum. Então, mesmo no meu livro de contos, os contos não são autobiográficos. Mas, obviamente, que tem elementos ali Da sua vida.
Mas o que eu te falei, né? Quando a gente escreve o conto na primeira pessoa, todo mundo acha que é você. Por mais que as pessoas tenham aprendido na escola que o narrador, mesmo de primeira pessoa, é uma figura ficcional e não pode ser confundida com o autor, com a autora. Mas as pessoas falam: Nossa, eu não sabia que você sentia isso. Gente, eu não sinto isso, é a personagem. Na, na minha novela, eu brinco com isso, porque tipo, vai acontecer uma coisa assim que o autor também é um personagem no livro. Aí Legal. então eu brinco um pouco com isso, pra tentar as pessoas perceberem, esse cara não sou eu, tá, gente? É, mas elas confundem, é engraçado. E mesmo pessoas que são do mundo da literatura, nossa, então você estava muito deprimida, né? Eu falei, gente, não sou eu, é a personagem. Pode ser até que esteja Tem deprimida, uma mas não nessa confusão. hora. Não, é claro, tem elementos seus, mas assim, mesmo quando você parte de alguma coisa que aconteceu com você, tem um exagero tão grande, uma ficcionalização tão grande, uma intensificação, sei lá, que já não é mais aquilo que você viveu, né? Uhum. Só que as pessoas muitas vezes acham que você viveu aquilo exatamente daquele jeito, com aquela intensidade, com aquele exagero, com aquele recorte, e não é. É, Então, você falou sobre a imagem, né? Não sei se eu respondi. O que eu procuro, assim, nos poemas é buscar uma certa tensão, né? Alguma coisa na construção dos poemas que as partes se interconectem, ainda que tenha fragmentação, essas coisas, mas que de alguma forma como é que se diz? Essas conexões, né, entre uma coisa e outra, digam respeito de uma tensão, né? sim. Tragam uma tensão para o leitor. Então tem que ter algum tipo de tensão. Eu não gosto muito de poema que parece assim um monte de palavras, né? Uma embaixo da outra e não tem uma tensão, né? Claro, eu acho que todo mundo escreve do jeito que quiser, né? Mas estou dizendo assim, para eu escrever, eu procuro essa tensão. E isso acho que é um tipo de imagem, você criar algo que a pessoa enxergue ali, né? Claro que não é tão simples. E também não é sempre que acontece, né? Isso seria o sucesso, né? Quando você, eu brinco assim, quando o fenômeno poético se fez, né? Quando o fenômeno poético se faz é quando você consegue essa tensão. Mas obviamente que isso não é sempre, ali na labuta diária com os poemas, com as palavras, não é sempre que isso vai acontecer, ou vai acontecer num grau menor ou maior. A gente fala muito Mas eu tenho essa busca, assim. a gente fala que a comunicação é falha, né? Mas a gente esquece que a poesia também é falha. Que a gente não entrega Tudo exatamente. é falho, né? A gente esquece E o poema nunca sai como você imaginou, né? Assim é, como o conto também nunca sai exatamente como você imaginou. e- Tem muita transformação no meio, que é bom, né? Mas sempre também fica um pouco aquém daquilo que você imaginou. sim. Como o espaço de Cuiabá te afeta? Diferente daqui de São Paulo? Então, eu tenho que ser muito grata, né, a Cuiabá, porque foi em Cuiabá, sei lá por quê, que eu comecei, então, como eu te falei, né, a mostrar os escritos para as outras pessoas e comecei a participar dos editais e comecei a ser selecionada pelos editais e daí fui publicando. Tudo isso aconteceu em Cuiabá, porque eu moro em Cuiabá desde 2011 e, como eu te falei, eu comecei a mostrar os escritos para as pessoas em 2015, né? Tá certo. Então já estava aqui. Então, obviamente que tem alguma coisa aqui nessa terra meio mágica, que me transformou de alguma maneira, ainda que eu não saiba dizer exatamente o que é. Como eu te falei, eu localizo algumas coisas, talvez o tratamento para depressão, talvez também o fato de que eu já estava estabilizada, né, já tinha um emprego, porque também durante uma grande parte da minha vida foi essa luta também, né, fazer
graduação, depois fazer mestrado, depois fazer doutorado, depois fazer concurso, até conseguir um emprego, depois me manter, né, como professora, virar professora não só da graduação, mas da pós-graduação também, pesquisadora, essas coisas. Então, tudo isso foi um caminho, né, que me absorveu de alguma forma. Tem pessoas que conseguem fazer as duas coisas concomitantemente, né? Escrever ficcionalmente e ser um pesquisador, né? Para mim foi muito difícil, né? Primeiro eu tive que me arranjar assim nesse meio mais do trabalho mesmo, né? Uhum. Tendo uma situação um pouco mais estável, né? Daí eu consegui, de repente, escrever. Então tem várias questões, né? Mas certamente aqui tem alguma coisa aqui em Mato Grosso, em Cuiabá principalmente, que possibilitou. Eu sempre digo que talvez tenha sido a melhor decisão que eu tomei na minha vida ter vindo para o Mato Grosso, né? Porque realmente foi aqui que possibilitou tudo isso. Em relação ao espaço, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade. Você leu o conto Cuiabá, né? Sim. Cuiabá, justamente nesse conto, né, fala um pouco da dificuldade de estar nos espaços, né, de se sentir nos espaços, de vivenciar os espaços. E eu tenho isso, só que, claro, como eu falei, né, o conto é um exagero, é uma intensificação desse sentimento. Então, assim, eu não sei se eu vivencio o espaço da cidade como outras pessoas vivenciam, que conhecem o nome de todas as ruas. Eu não sei o nome de rua nenhuma, e não só aqui, que eu moro relativamente há pouco tempo, mas mesmo na cidade que eu nasci, mesmo em São Paulo, que eu vivi muito tempo em São Paulo, na capital, eu nunca sei o nome das ruas, eu nunca sei qual é o melhor caminho de um lugar para o outro. A pessoa pode me. Um lugar que eu vou sempre, se alguém me pergunta qual é o caminho, como faz para chegar lá, eu nunca sei explicar. Eu sou terrível, assim, em termos de localização, né? É, então, é essa coisa de vivenciar o lugar como um não lugar, sempre. Eu, Tem isso. né? É. Eu, eu não tenho dificuldade de me localizar, tipo, de achar os lugares, mas se as pessoas me perguntarem o nome das coisas, eu não sei. Tipo, uma vez, assim, quando era mais, quando eu tava, acho que trabalhando ainda, ou pouco antes disso, quando eu tava na escola mesmo, quando eu tinha marcado alguma coisa e eu não sabia o lugar, a pessoa ia me explicar, é atrás da rua tal, que não sei o quê, que rua, que avenida, É, eu tô aqui também. Aí precisava me Eu dar um, sei coisa nenhuma. aí precisava me dar um ponto de referência, se tinha o prédio azul, se tinha não sei o quê, aí eu sabia. É, Agora, eu também. Preciso das referências. é, mas Não, mas eu sou terrível, eu sou totalmente perdida, assim, no espaço, no tempo e no espaço. Mas, retomando, eu acho que Cuiabá tem sim algo especial que ativou alguma coisa aqui em mim, e de repente foi um lugar que deu certo para mim. será que foi o calor? Calor. Pode ser a luz do sol, né? Aquela luz do sol, que até é um exagero, a gente se pergunta, meu Deus, para que tanto sol? Mas acho que tem a ver, né? A luz do sol tem essa energia, né? Enfim, E aqui realmente o calor é profissional, não é exagero quando as pessoas falam. Esses últimos dias agora até está um pouco mais fresco o clima, não está tão quente como normalmente é, mas normalmente. Inclusive eu estou aqui nesse lugar porque aqui é o quarto, na verdade, da minha casa, que é o único lugar que tem o ar condicionado. Então, para eu poder fazer qualquer coisa, escrever, ou ficar no computador, ou fazer essa entrevista com você, tem que ser no ar-condicionado, né? E uhum, daí, assim, para não fazer na cama, uhum. entrevista, eu faço aqui, né? Nessa parede aqui, para poder, para não ficar tão chato, né? Fazer na cama.
Mas é o quarto, eu tô no meu quarto. Eu tô no quarto dos meus pais, né? Porque meu quarto não tem lâmpada, não tem luz. Tá sem luz por um tempo. Aí eu tô ficando Uai, aqui. uai, é só trocar, Felipe, troca. Não, o problema é que tá quebrado o negócio. Aí tem que trocar o Ah, ventilador, tem que trocar tudo pra poder. ixi, aí é ruim, né? E agora em época de pandemia tá um pouco mais difícil, né? De conseguir as coisas pra trocar. Tá. É, É. você prefere escrever prosa ou poesia? Qual você acha mais difícil? Então, é engraçado. É assim, eu percebo que durante o processo de escrever eu tenho mais prazer escrevendo poesia. Talvez eu seja naturalmente, sei lá, por vocação, não sei se existe essa palavra, poeta. Talvez eu seja mais poeta do que prosadora. Porém, então, assim, escrevendo narrativa é muito mais difícil, é sofrido, eu tenho vontade de jogar na parede. Toda hora eu falo, mas por que que eu estou escrevendo isso? Sempre me arrependo durante o processo, é horrível. Poesia não, poesia parece que é um deleite mesmo. Enquanto você está escrevendo, eu tenho esse prazer, né? Agora, quando termina, então quando eu termino um conto, por exemplo, quando eu terminei o livro, né? Quando eu terminei o Passagem Estreita, que é o livro de contos, né? Eu fiquei numa felicidade tão grande, porque eu não imaginava, né, que, nossa, consegui, parecia assim que tinha Eu, escalado o Monte Everest, eu- cheguei lá em cima, consegui, nossa, então tinha um valor muito maior do que, é triste falar isso, né, mas assim, do que os livros de poesia, né, que eu já tinha escrito. Então é como se eu valorizasse mais justamente por ser tão difícil. Só que talvez eu seja mais poeta mesmo, né? quando eu tava escrevendo, de novo, quando eu tava escrevendo novela, quando eu cheguei, eu fiz só 50 páginas, né? Pouca coisa, assim. Mas só de ter chegado a 50 páginas eu já achei. Nossa! Não é incrível? Porque, tipo. Porque você fica. Você escreve, aí apaga, escreve, aí apaga, aí escreve, aí apaga. Aí depois você já Não, mesmo escreveu umas na. 20. Aí você escreveu umas 20 páginas e você percebe que tem que mudar as coisas. É. Não, mesmo escrevendo poesia, eu escrevo 800 milhões de vezes. Às vezes o poema é desse tamanho, mas assim, ele foi reescrito, pode ter certeza, 800 milhões de vezes. E na narrativa também. Mas, não sei, durante o processo parece que é mais gostoso escrever poesia do que prosa. Porém, quando termina, eu tenho mais prazer de ter escrito a prosa do que a poesia. Qual é a parte. Agora, eu não. Assim, você já fez aí um romance, né? Você está chamando de novela agora, né? É, Eu ainda não escrevi um romance. Eu quero, gostaria, é um sonho, é um plano, mas ainda não aconteceu. Agora, durante a pandemia, eu escrevi um outro livro de contos ou microcontos, mas ele tem uma proposta diferente do Passagem Estreita, né? O Passagem Estreita tem 19 contos, é um livro mais denso, assim. Esse livrinho que eu escrevi agora, e ele é pequeno mesmo, por isso que eu estou chamando de livrinho, ele vai ter menos página, e ele é um conto, um grande conto que é feito de vários mini contos, e vai tudo no fluxo, assim. Então eu escrevi uma outra narrativa agora durante a pandemia, né? Mas ainda também não é um romance, é uma narrativa menor. Então vamos ver se algum dia vou ser capaz mesmo de escrever um romance. eu, Não sei. eu consegui porque eu escrevi um negócio curto, né? E eu fiquei, tipo. Eu fiquei pressurado. Eu fiquei de manhã até de noite escrevendo. Travou. Ah, travou? Acho que vai cair. Vou esperar um pouco pra ver o que acontece. Esperar um pouco. A internet não tá ajudando, gente.
aqui em casa, ela toda hora ela tá caindo. Ela cai, daí fica alguns minutos, daí volta. Beleza, então voltamos. Eu lembro, eu Vol- esqueci. Não lembrar o que você tava A gente falando. estava falando do que é mesmo, da narrativa e da poesia. É, Então, ainda não consegui escrever um romance. Vamos ver, né? Se algum dia eu vou conseguir. Eu acho que só se eu realmente escrever e conseguir escrever um romance, eu acho que eu vou só de escrever. Pode ser o pior romance do mundo, mas só de escrever já vou ficar é, é o feliz. que eu falei, é o que eu falei. Se eu falei assim, né? É, se ficar bom, eu mando pra editora. Se não ficar bom, eu vou colocar no Wattpad e a gente vai dar risada dele. É, É. só de. Aí, aí, Teve, teve, teve uma escritora que veio aqui, que é a Silvana, ela que escreveu aquele livro de contos Lu em Libra, que até é publicado também pela Patuá, né? Ela disse que o escritor, eu achei uma coisa muito legal o que ela falou. Ela disse assim que o escritor se faz no processo de escrita. Então, não é o produto final que vai dizer que você é um escritor, não é uma outra pessoa que vai te chancelar. Ah, você é um escritor. É o processo de escrita. Durante o processo de escrita, você se torna um escritor. Isso é um pouco difícil, porque muitas vezes a gente quer reconhecimento, né? Você quer ser reconhecido como escritor, como escritora. Mas, na verdade, se você pensar bem, não é isso o mais importante, né? O mais importante é passar pelo processo da escrita. não, mas assim, Então, é isso. É? é, quando eu tava escrevendo, não, romance, novela, é que a pessoa que tá me ajudando a escrever, ele falou que é uma novela, na verdade. Aí eu chegava assim de manhã, pegava o notebook assim, escondido da minha mãe, porque minha mãe não gosta que eu fico mexendo muito. Ficava, tipo, até de noite só escrevendo, assim, tipo, pondo as ideias no papel. Aí depois eu lia, né? Escrevia, ia fazendo várias vezes até achar que tava bom. Aí agora que eu achei que ficou um nível satisfatório, tá aí, tá pronto praticamente. Mas aí depois Aí na vida, né? Já vai jogar ele na vida. Ele vai É, ter uma vida independente agora de você. qual é a parte mais difícil de ser uma acadêmica mulher? E na literatura também. Eu costumo falar que o machismo acadêmico é o pior machismo que tem, porque vem de pessoas que você não esperava que fossem machistas, né? Pessoas que também passaram por esse longo período de instrução, de educação formal que você passou, pessoas que são seus iguais. Então, você tem lá o cara que é doutor, você também é doutora, então haveria uma igualdade, deveria haver, né? Mas daí você percebe que eu acho que incomoda muito os homens, né? Quando. Bom, a gente sabe, né? Uma mulher intelectual é uma coisa que incomoda É. os homens. Então, você sente, assim, uma rivalidade, até uma violência, assim, velada, mas tem sempre contra você. Outro dia eu li uma pesquisa, fizeram uma pesquisa com os bolsistas de produtividade da CAPES, que seria assim, dentro da pesquisa, seria o nível mais alto, quando você é bolsista produtividade da CAPES. Daí tem as gradações, né? Então, no nível mais alto é o cara que é o pesquisador, ou a pesquisadora. Daí, nessa pesquisa que eu li, 30% dos bolsistas produtividade da CAPES são mulheres, só 30%. E eram mulheres que normalmente não tinham filhos, né? Então o artigo discutia isso, essa pesquisa discutia isso, né? A, a gente está no mundo acadêmico, as mulheres estão cada vez mais no mundo acadêmico, mas ainda para você chegar no topo da
pesquisa, ainda é mais difícil, ainda é um lugar muito ocupado pelos homens, né? Na literatura, eu acho que também, eu acho que é muito difícil você ser levada a sério sendo uma mulher. Eu já desencanei, na verdade. Eu já, mas eu sinto isso, né? Então, o homem escreve poesia, ele é poeta. A mulher escreve poesia, ela é uma moça sensível que escreve poesia. Exatamente. É, Então, eu acho que tem, sim. E se você pegar as grandes editoras, né? A maioria dos autores das grandes editoras são homens. homens Homens brancos, brancos, assim. heterossexuais, de classe média. A gente está tendo uma visibilidade maior agora no Brasil, porque as editoras independentes cresceram muito e elas dão, né, espaço para as mulheres. Elas têm publicado muitas mulheres, mulheres negras, homens negros, né, as minorias, as maiorias que são minorias sociais. Mas se você pegar as grandes editoras, É, ainda, ainda é discrepante, né? eu tava E conjecturando. é engraçado que, assim, quando o homem escreve histórias sobre homens, né? Então, romance que, na verdade, está contando a história de um homem branco de classe média, hétero, em crise, né? Porque essa é a literatura canônica, é essa. A daí é a literatura. E eu ainda Agora, quando assim. você, mulher, escreve sobre mulheres, né, como Passagem Estreita é um livro, todos os contos têm protagonistas mulheres, então são histórias de mulheres, né? Daí é pauta identitária. Não, eu não entendo isso. Ah, tipo assim, não, quando eu falo de literatura negra, assim, por exemplo, eu entendo, é É, necessário a gente fazer um movimento pra gente aparecer. É necessário isso. sim. Mas por que separar desse jeito? A gente é humano também, porque a gente não é considerado universal, literatura universal também. Todo mundo seria capaz de compartilhar da minha dor ou da minha alegria, algo do tipo, porque são sentimentos humanos, então por que não é universal? Eu fico pensando. Então, mas o fato das pessoas não estarem tão habituadas a ler esse tipo de perspectiva, essas histórias a partir dessa perspectiva, muitas vezes leva elas a pensarem: ah, não, isso não é literatura. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, escrevendo a partir da perspectiva dela, de mulher que não teve uma educação formal muito extensa, que catava papelão, que vivia na favela. Então, até hoje, que ela está sendo finalmente resgatada, né, e valorizada, até hoje tem pessoas que acham, ah, não, mas não é literatura o que ela escreveu. É um documento sociológico, tem valor sociológico, mas não é Sendo, literatura. sendo que tem Porque, porque as pessoas estão acostumadas, né, com essa coisa de que literatura, então, é a história narrativa do homem é, branco, de classe média, heterossexual, europeu ou europeizado. É, sendo que eu tenho um quarto de despejo aqui. Eu nunca terminei de ler ele, mas é uma falha minha, mas eu vou terminar um dia. E tem passagens lindíssimas que você vê em qualquer outro livro assim de arte também, né? Apesar de ser um diário, ela faz metáforas, ela coloca imagens, ela coloca tudo que tem pra ser literatura, né? Tipo, mas ainda hoje tem essa discussão, né, né? que não deveria haver. E no caso das mulheres também, então, se você. Claro, Carolina Maria de Jesus é uma mulher, mas estou dizendo assim de forma genérica. É, então, você escreveu histórias narrativas sobre mulheres, então só interessa para as mulheres. Né? O homem, para os homens, não interessa. É, Então, é complicado. e outra coisa que eu tava pensando outro dia, né? Que tipo assim, pra um homem ser considerado um gênio, até na minha até para mim, assim, que eu sempre fui considerado muito inteligente para as pessoas, nem sempre por tanto motivo, porque eu falo umas asneiras de vez em quando. É, 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 e para um homem ser considerado Você um é garoto gênio, prodígio, Felipe, você é garoto prodígio. para ser considerado um gênio, o homem não precisa ser inteligente.
De meu Olavo de Carvalho, por exemplo. Ele não é inteligente. E ele é considerado um gênio. E... Então, na verdade, o Olavo de Carvalho é levado a sério porque ele é um homem branco, de classe média, já mais velho, né? Então ele fala esses absurdos que ele fala e ele é levado a sério. Agora, se ele fosse uma mulher, se ele falasse metade das besteiras que ele fala, ele já ia ser, é louca, é histérica, Não, é maluca. e às vezes tem até mulheres geniais, assim, mas elas são mulheres geniais, e por isso às vezes elas são mais incisivas, são chamadas de louca, de histérica, não sei o que lá. Tipo, parece que não, parece que o normal da psique, para algumas pessoas, é um homem branco. Esse é o normal da psique. E não existe, porque o resto é tudo louco, transviado e. Porque justamente as pessoas estão muito acostumadas com essa perspectiva, porque como eles foram o grupo dominante e são o grupo dominante até hoje, são as histórias deles que a gente aprendeu a ler e leu e só isso, e bem mais recentemente que está tendo um questionamento, né? E não se trata de, como é que se diz, apagar essas histórias escritas por esses homens. É claro que a Não. gente vai ler e tal. Agora, é o caso de incluir outras histórias, né? Outras perspectivas, Eu falo, que podem ser tão interessantes quanto. apesar de eu ser totalmente contra o nazismo e o fascismo, eu acho que até os documentos nazistas, até o Mein Kampf do Hitler, tem que ser mantido. Não como literatura para vender todo mundo, mas como documento, sim. Como É um documento. documento. Ou, por exemplo, pra gente lembrar como que isso surge, né? E outra coisa, Sim, até livros, até passagens racistas do Monteiro Lobato tem que ser mantido também pra gente lembrar como as pessoas pensavam naquela época. Não pode ficar, tipo, sim, apagando as coisas, assim. Apesar de ser errado, de saber que é errado, a gente tem que ler isso e ler de forma crítica. A gente tem que ler sabendo sim. onde tá. Forma... Onde está. Sim, verdade. Concordo. Agora, eu gostaria que você listasse quais mulheres importantes para você. Essa pergunta das influências, para mim, sempre é difícil, porque eu sinto que tudo me influencia, tudo que eu leio me influencia. Fica Se eu faltando, né? leio o manual da geladeira, isso me influencia. É... E eu não sinto que eu tenho uma autora ou um autor assim que eu sempre recorra, a quem eu sempre recorra, que responda a maioria dos meus questionamentos ou que de onde eu possa ter tirado muito mais do que tirei dos outros, né? Então eu não tenho assim muito esses nomes que me influenciaram, né? Todos me influenciaram. Mas para não deixar de responder, né? Então, obviamente, na poesia, obviamente, Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles, boa. Adélia Prado. Cecília Prado. Hoje a gente falou dela, né? Euridice Fontela. Também A Desfontela, eu gente amo conversou Tris sobre Fontela. ela. É, E daí tem as vivas, né, também, né, as mais recentes, vamos dizer assim, né, que eu gosto também, que são minhas amigas, né, algumas, né, a Adriane Garcia, adoro tudo que ela escreve, a Ana Martins Marques, que para mim é uma grande poeta, minimalista, assim, é uma escrita que cada palavra está ali, não tem uma palavra sobrando, não tem enxuto e ao mesmo tempo vai direto ao ponto. E é engraçado que se você pensar bem, elas são Adriane Garcia e Ana Martins Marques, elas escrevem um tipo de poesia de forma diferente do que eu escrevo, né? É, a minha poesia talvez seja mais rocambólica, assim, e a delas é mais. Elas usam uma linguagem também que tem mais a ver com a linguagem do cotidiano, né? Mas isso não impede de eu gostar.
Um dia eu fiz essa pergunta para Adriane Garcia, nossa, como é que faz para escrever poesia como você escreve? Eu acho a coisa mais linda do mundo, ainda que não seja o jeito que eu escrevo. É, É, sobre esse negócio de linguagem, né? A minha poesia, eu não sei dizer que linguagem é a minha linguagem, porque, tipo assim, eu escrevo, eu coloco palavras que, assim, não são muito comuns no dia a dia, mas até que são comuns, assim, mais ou menos, né? Mas eu uso muitas construções também, né? Eu uso tá, eu uso tava, eu uso como se fosse, tipo, linguagem cotidiana, mas parece que eu misturo um pouco das coisas, que eu acho que é assim que a gente fala, né? No dia a dia, ao mesmo tempo. Às vezes fala sobre assuntos profundos, mas fala sobre linguagem cotidiana. Então, acho sim. que. Eu acho que a linguagem cotidiana não banaliza a profundidade das Não, coisas. jamais, Hum. jamais. Então, esse livro que eu escrevi agora na pandemia, né? Esse livro de narrativa, ele é todo escrito no português popular. E mesmo no Passagem Estreita, tem alguns contos que são escritos no português popular, né? E tem alguns poemas meus também que são escritos no português popular. Mas, olha, você quer ver uma definição perfeita que eu achei da minha poesia? Uma amiga minha que não é do universo das letras, ela falou assim: olha, é interessante a sua poesia, porque assim, a gente, além de... Já deu ruim no microfone aqui. Desculpa, alguém estava me ligando, mas eu desliguei aqui. Vamos ver. É, tomara que ele não ligue de novo. É, o que eu ia falar? O que eu estava falando? A Então, daí ela definição. falou assim, tá lendo minha poesia, daí ela tá entendendo, de repente, não entende mais nada. Eu falei, perfeito, é isso aí, é uma coisa meio, É, é muito fica engraçado. ali nas beiradas do discurso, né? Porque eu acho que a poesia, ela tem que se libertar da função só referencial da linguagem, né? Só É, informativa. Ela é algo que vai além dessa função informativa, ela tem que ir além. Não, não é poesia, né? Senão é algum outro tipo de escrita. acho E Acho interessante que você falou isso de uma pessoa não ser do mundo da literatura, né? A gente fica fascinado, às vezes, com algumas pessoas é, têm uma perspicácia que outras pessoas não têm. E é tipo assim, a pessoa. As pessoas falam coisas que você nunca imaginou, às vezes, assim. E, sim. e eu acho interessante que, às vezes, essa pessoa com mais conhecimento, ela poderia ser até uma coisa na área, assim. Ou não, talvez ela não precise ser. Mas é interessante. O olhar que ele não é treinado como a gente foi treinado, ele às vezes oferece uma coisa nova, né? É, Porque a gente também foi formatado. Então você já aprendeu a ler, olhar as coisas por esse viés, né? Mas daí vem uma pessoa que tem uma outra formação e ela te oferece uma coisa nova que acaba quebrando aquilo que já está formatado em você. Então é legal, eu sempre gosto, como professora, principalmente, né, dando aula para os jovens que ainda não estão totalmente formatados, estão em processo de serem formatados. Mas aí eles, muitas vezes, eles oferecem uma coisa nova que você pensa, nossa, é mesmo, né? é, Puxa, o Tom Zé, ele fala numa entrevista no Brasil Valera, ele não fala bem assim, mas ele fala, basicamente o que ele disse é assim, eu passei na universidade de música porque eu não sabia nada de música. Porque ele foi arranjar os acordes, né? Ele tinha que arranjar os acordes para passar na prova. E ele não sabia o que fazer, ele foi colocando aleatoriamente, arranjando os acordes aleatoriamente. Ele entendia de música, mas não o suficiente para arranjar, né? Aí ele arranjou os acordes e tal. E o reitor da faculdade achou, tipo, que ele era super diferente, genial. E passou, deu bolsa pra ele, não sei o que lá. Porque às vezes precisa ter não, esse. traz uma coisa nova, né? É, Uma perspectiva nova. é por isso que às vezes é bom, né? A pessoa não conhecer nada, mas ela saber quase que empiricamente daquilo, né? É, Sim, você, você quer ler algo seu? Vou pegar algo meu pra ler também.
Algo meu? O que você quer que eu leia? Pode ser Tem qualquer. alguma coisa que você gostaria que eu lesse? Eu não tenho nada especial, não. Pode escolher. Não? É, Ah, eu vou ler então um poema do Entraves, tá. que é o poema que dá nome ao livro, que se chama, então é um poema que se chama Entraves. Ah, aquele do liquidificador? Eu amo esse nome. É meu favorito. Oi? Aquele do Afã, do Não liquidificador. entendi? É, É, eu gosto muito desse é poema, é meu uma favorito. É o meu favorito, só. É sério. é? Pode ler? Pode ler, eu só tô procurando o Pode meu ler? livro. Pode. Nossa, ficou tudo escuro aí, É tá? que eu Mas tô, então eu vou ler, tá? é que eu tô procurando o meu livro aqui. Seu Quem sabe livro. faz, Então, faz enquanto o você livro. procura, eu leio, tá bom? Achei aqui. Tô. Entraves. No afã de desligar o liquidificador, deslocou o tendão de Aquiles. Depois de ter lesionado a coluna, ao acionar o interruptor da lâmpada, tendo dilacerado a hérnia inguinal, ao colidir com a máquina de lavar, foi só estancar a hemorragia fluida e distensionar o músculo deltoide para desarrolhar o gargalo oblongo, espirrando o espesso licor no olho, até conter a lágrima no pó compacto. Mais uma quina a estraçalhar seu pé. Um talho rasgado em plena epiderme. Não é qualquer falha de caráter que torna arrastado o existir por entre trastes. É o completo sequestro da sanidade que arruina para sempre toda a chance de se desentulhar os últimos entraves. Eu gosto muito desse poema porque me parece que ele fala sobre o desconfortável do corpo, né? Essa coisa de a gente ser limitado pelo corpo, e a existência, como a gente sobrecarrega a gente, né? Eu como eu É, como como uma pessoa que é autista, né? As coisas, as luzes são mais fortes e o som é mais alto pra mim, né? E isso me incomoda, né? Isso não é bom porque também sobrecarrega meu cérebro, parece que ele mistura todos os sinais. E eu sinto muito esse tipo de coisa, assim, como se às vezes o corpo fosse um negócio que tá ali, mas parece que tá lutando muito pra poder fazer as coisas. uhum, é isso mesmo. Agora eu vou ler o meu aqui. Um cavalheiro cortês Leia. pensa sobre a civilidade, que tá no lado sensacional da vida é o meu, ou o livro dos mortos. Como um cavalheiro cortês anacrônico, na Londres mecânica da Revolução Industrial, tentando entender sobre a fragilidade da civilidade, sobre as guerras, irracionalidade sobre manifestos, livros que se tornam inúteis ou fogueiras, ou se tornam fontes de paixões irracionais. Como esse cavalheiro, portador de falsa potência, não sendo menos inocente de todos. O que um cavaleiro faz sem um exército? É impossível fundar uma ilha com as próprias mãos? Por impulso, acaba entendendo que a cruz de espada não é a solução. De repente, entendo os padres que quebraram o voto, as freiras que abortaram, entendo os dentes podres dos camponeses. É estar sob uma perspectiva quase vaga que não olho. A perspectiva do desespero, do instinto que é preservar a própria vida, do grito que é contido. É o que eu já falei para você, né, que tem um tom épico, né, a sua poesia, né? É, É uma coisa assim, é evocativa, né? De sentimentos assim épicos, coletivos, alguma coisa assim. eu gosto, Ao mesmo tempo que tem essa fluidez beatnik que eu já te falei também, tem um tom épico. eu sou uma pessoa que eu passo eu passo parto do princípio sempre assim. É preciso construir um individual para o coletivo. O nosso ser, apesar de a gente não ter que fazer não ter que depender das expectativas dos outros, a gente precisa pensar no coletivo, né? Pensar que o contexto geral, o que as minhas ações afetam os outros de forma negativa ou positiva e ver como isso pode melhorar o mundo, né? Eu acho que isso sempre tem que ser pensado. É uma coisa meio marxista, né? Eu tenho uma coisa meio marxista em mim. Eu Você não é li. comunista, né? Eu não li muito. Eu não vou
ser sincero que eu não li muito Karl Marx, mas eu tô lendo, tô gostando bastante. Mas eu acho que dizem, né, que às vezes você é comunista de coração, mas não é comunista de intelecto. Eu acho que eu sou Sim, comunista de sim. coração, assim. Mas eu É, vou, eu também. mas eu vou aprendendo mais, quem sabe eu posso ser de intelecto também. Aí, Isso mas aí. basicamente é isso, assim, né? Então, eu acho que tem esse tom épico, porque eu gosto de falar sobre coletividade, sobre os problemas que a coletividade tem, sobre coisas que a gente pode fazer pela coletividade. Então, é basicamente isso. A entrevista foi isso. Obrigado, Denise. Imagina, eu que agradeço. Desculpa aí as interrupções e Isso tomara que tenha dado tudo certo. deu certo sim, isso acontece toda entrevista. O Edu, lá do Edu, eu fiquei uns 40 minutos sem internet. Aí eu falei, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu fui Ah, dando, ele ficou tentando resolver. esperando 40 minutos. É, mentira, não foi uns 40 minutos, esse é um exagero, mas tipo, foi bastante tempo. Aí a gente conseguiu voltar. Aí eu tive que editar, gravar tudo direitinho, mas enfim. Você então faz tudo isso, edita, corta e É. você é um mago dos vídeos. Eu sou péssimo nisso, né? Mas eu tô aprendendo. Olha, Felipe, muito obrigada mesmo pela oportunidade, adorei. As perguntas foram bem instigantes, né? Espero ter respondido mais ou menos. Respondeu muito bem. O papo foi muito Primeira gostoso. vez que a gente conversa, né? Ainda É, que não presencialmente, mas assim, a gente só está acostumado a teclar, né? eu espero que outro dia, depois dessa pandemia, depois se estiver tudo bem, a gente possa se encontrar fisicamente, quem sabe? Opa, Ou eu vou pra ir pra eu Cuiabá, também, você vem pra aqui pra São Paulo. claro, com certeza. Mas enfim, Beijo. beijo, é isso. Vou ficar só gravando. Gravou.